Você que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, jornal de meu, você que tem, olha a ver, uma coisa que tem, sim, devo te, ai, você que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, jornal de meu, você que tem, olha a ver, uma coisa que tem, sim, devo te. Chuva sabe que furtar, conversa doce, murmurar, gato e coragem, crocodilar, bata saudade, sombraçar. Por de longe que de conta, amor de perto, amor de pronta, mas se condiz, que te negado, que lo que te educa te portar. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, chama de meu, coisa que tem, põe a peito, uma coisa que tem, se entrego o chão. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, chama de meu, coisa que tem, põe a peito, uma coisa que tem, se entrego o chão. Mas sabe que cortar, começa doce, murmurar, já tem coragem, crocodilar, bata saudade, sobraçar. Amor de longe que de conta, amor de perto, amor de pronta, mas se condiz, tenta negar. Bem, pessoal, vamos chegando, mais um bate-papo, mais um bate-papo semanal com Jorge Henrique e Carlos Alexandre, e nós vamos estar discutindo o conto Natal de Dina Salusto, que está na obra Mornas Eram as Noites, né? Dina Salusto, que é uma escritora cabo-verdiana, certo? Então, chega para cá. Hoje nós estamos pelo Facebook, né? Aqui pelo Facebook da Academia Gloriense de Letras, e a gente convida você a acompanhar esse bate-papo. Não é isso, Jorge? É isso, Carlos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser por essa plataforma diferente, né? A partir de agora, os nossos bate-papos serão aqui pelo Facebook da Academia Gloriense de Letras, e hoje a gente vai dar continuidade àquela conversa que a gente vem tendo toda semana, às sextas-feiras, às 15 horas. Nas últimas semanas a gente vem discutindo os contos do livro Mornas Eram as Noites, da escritora cabo-verdiana Dina Salusto. E é um grande prazer estar aqui com vocês e partilhar essa live com meu amigo Carlos Alexandre. Isso mesmo, Jorge. E, Jorge, pedir também ao pessoal que está acompanhando para seguir o canal da Academia no YouTube, né? Academia Gloriense de Letras lá no YouTube. Então, segue lá, pessoal. Segue e dá o like. Segue o canal no YouTube e segue também aqui a página da Academia. Por sinal, vocês podem já aproveitar agora e compartilhar essa live, tá? Quem puder, compartilhe a live para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso bate-papo. Isso mesmo. Pois é, Jorge. Novidades, viu? Novidade. Essa ferramenta é boa porque ela nos permite algumas interações mais efetivas com o nosso público, né? Por exemplo, a gente pode compartilhar o conto.
o conto com vocês, né? Deixa eu só pegar aqui um instantinho. E enquanto a gente conversa, a gente pode ler o conto juntos, não é isso? Isso mesmo. E lembrando que o conto é Natal. 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 Bem bacana. Esse conto. Peraí um momento, viu, Carlos? Deixa eu procurar aqui a janela. Jorge, esse conto, ele como os outros de Dina, né? São contos curtos, mas com a carga significativa elevada, né? Muita informação, né? Muitos detalhes que nos leva para outros horizontes, né? A Dina, ela me trouxe uma curiosidade que logo mais na frente eu vou estar colocando para vocês uma curiosidade aí, né? Muito bem. Jorge, a gente ontem estava conversando. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui a tela do conto. Vocês estão vendo aí a imagem do texto? Agora sim. Pronto. Então, assim fica melhor para a gente. A gente pode fazer a leitura juntos, né? Vamos Isso, fazer né? a leitura do conto juntos, porque aí o nosso Ô, Jorge, ouvinte... pode ampliar mais um pouco? Posso, deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um momentinho. Assim fica demais? Não, acho que ficou bacana. Fica bom? Fica. Vamos fazer a leitura? Vamos sim. Vamos lá, então. Só um momento. Deixa eu deixar só o texto assim, para facilitar. Vamos lá. Eu começo e você acompanha, né? Tá certo. Vamos lá. Natal. Época do Natal, de prendas, de frutas, frutas secas e fios dourados, de perus e bebidas várias, de plásticos, de muitos plásticos e de sacrifícios. Também festa de família. Estou numa loja, 3 mocinhos semi-esfarrapados entram. Não tem pressa, não pedem para serem atendidos. Os olhitos passam de um brinquedo para outro e neles vejo o mesmo brilho dos olhos dos meus filhos. Timidamente, quando não se sentem observados pela vendedora, passam a mão, um dedo só, pela carroçaria de um caminhão, estão mudos num mundo à parte e nem sequer trocam olhares uns com os outros, cada um vivendo o sonho de uma viagem, a aventura de uma corrida. Os compradores entram e saem atarefados, e não vejo alegria nem neles. A cada presentinho, a cada pacotinho de uma bagatela qualquer, um balanço às notas que ficam, um cálculo mental, uma decepção. E começam as lamentações que os ativos estão caros, que a vida está cada vez mais difícil, que já é tempo de se acabar com o Natal. Estou de acordo, é bom haver Natal. Ou não estou de acordo. É bom haver Natal. É bom escrever aos amigos e dizer-lhes que estão comigo o tempo todo, apesar de meu silêncio. É bom haver Natal e poder dizer que tenho saudades tuas, que te amo e que te queria abraçar forte. É bom haver Natal quando não é época de sacrifícios e angústias e dívidas para se manter uma ridícula aparência de sucesso. A vendedora fica nervosa entre o atender os clientes e vigiar os meninos esfarrapados. Onde está a família deles? Já terão comido hoje? Só sei que estão a viver mais o Natal. O seu Natal. Tecido com olhares e imaginação. Um Natal de espreita. Uma freguesa entra. Dezembro é mau, mas janeiro é pior. Um mês comprido, um mês de contas. Ela fala alto, enquanto numera as prendas que faltam comprar. O show, para se fazer notada,
no fundo, a eterna necessidade. Um dos miúdos distrai-se e solta uma exclamação. Os clientes olham para ele, para eles e para a vendedora e apertam com mais força os embrulhinhos de Natal. E a raiva e as frustrações que a contabilidade provoca soltam-se e aparecem nos olhos e nos murmúrios. São gente de bem, que não podem aceitar a vadiagem que os fatinhos rotos deixam perceber. A rapariga do balcão sente-se apoiada e expulsa os garotos. E não percebeu, porque não podia perceber. O que os compradores queriam era que as lojas fechassem, que não houvesse coisas para comprar e que um decreto proibisse aquela mascarada toda. A sua consciência ficaria tranquila, o orgulho salvo. Talvez o Natal passasse a ser mais humano, mais de compromisso, porque não artificial. Há um sorriso nos mocinhos que eu não percebo, como se não fizessem parte de nós, como se fôssemos uns palhaços para os devir. Ou, quem sabe, uma certa nostalgia de não serem palhaços como nós. Tranquilamente saem em busca de outras lojas de sonhos. Pois é, Jorge. Mas aí faltou, né? Como? Não, já terminou. Isso mesmo, tranquilamente. Aí está o conto. Esse conto, Carlos, na verdade, ele salta aos nossos olhos o tom de crônica, né? Uhum. A respeito dessa questão da crônica, a Dina, ela, numa entrevista que ela deu a Simone Caputo, ela falou sobre a maneira como ela concebe as narrativas curtas dela, né? E especificamente sobre o livro Mornas Eram as Noites. E nessa entrevista ela diz assim: escrevo poesia, mas em termos de prosa poética. Então ela tem um trabalho lírico com o texto em termos de prosa poética. Faço análises sociais, mais para mim do que para publicar. E optei por escrever esta crônica. No texto de Dina, a gente percebe esse hibridismo entre poesia, conto e crônica. E a gente já havia comentado aqui um trecho de um artigo, de uma fala de Daniel Spínola, de um artigo de Demétrio Alves Paz, em que Daniel ressalta isso, né? Daniel diz o seguinte: são contos ou talvez crônicas. Crônicas do dia a dia, vividas e não vividas, imaginadas e não imaginadas, hora de plangências profundas, hora de deleitantes constatações ou impressões de fatos, mas são também histórias do cotidiano, reais ou virtuais, imaginários deste nosso mundo, concêntrico e circular, enrolado sobre si mesmo e sobre suas vísceras. Nesse texto que a gente acabou de ler especificamente, as características da crônica saltam mais intensamente, né? Ficam mais visíveis para a gente, né? Uhum. Verdade. E interessante também, Jorge, outro aspecto que eu percebo, até a gente comentou esses dias, eu não sei até que ponto Dina, nós não sabemos, né, até que ponto Dina conhece a literatura de Conceição Evaristo, mas a gente percebe uma grande ligação, né, assim, pelo menos na temática, né, no olhar, muito, muito presente. A gente que leu ou discutiu aqui a obra Olhos d'Água, a gente vê que os contos eles vão dialogando, né? É como se houvesse uma intertextualidade, né? Só que não sei se é de forma consciente ou bom, é porque por conta das temáticas, né? Que elas
Eu discutem. eu vejo, Carlos, mais ou menos como a própria Conceição diz da questão da escrevivência, que quando uma mulher fala, na verdade, ela fala por uma coletividade, né? O lugar de fala dela é o lugar de uma coletividade. Como o propósito de Dina Salustio é também discutir a condição da mulher, né? A condição da mulher cabo-verdiana no mundo, né? E a Uhum, proposta de Conceição é discutir a condição da mulher negra no Brasil. Então, os discursos terminam se coadunando, porque elas partem de uma mesma perspectiva, né, a respeito dos fontes. E aí a gente encontra também semelhanças temáticas, né? Quando a gente estava lendo esse Natal de Nassaluxo, eu isso. a gente estava lembrando de Lumbiá, de Lumbiá, era. que a situação é bastante semelhante, né? Lumbiá fascinado pelas árvores de Natal, né? Isso. Queria ver a árvore mais bonita da cidade, precisava ir acompanhado, ele não tinha quem fosse com ele, e ele entrou na loja sozinho. E a mesma situação se repete com Lumbiá e com esses três garotos que entram na loja aí nesse momento, né? Isso. Isso As mesmo. pessoas da loja olham para esses garotos, como diz Dina, esfarrapados, né? Olham para esses garotos e você tem aí a imagem do preconceito social, a imagem da discriminação, né? Olham para o Uhum, garoto, os compradores, quando o guri faz aquela exclamação diante isso. dos brinquedos, os compradores seguram seus pacotes, né? Seguram seus embrulhos e olham para a vendedora como quem está exigindo uma atitude da vendedora, né? E aí a vendedora se sente encorajada por esse olhar dos outros compradores e termina expulsando os garotos ali da loja, né? Graças a Deus, nesse conto de Dina Salustio, a gente não tem um final trágico como aquele conto do Lumbiá, né? Não, Que é um porque o final Lumbiá, ele acaba morrendo, né? exatamente, extremamente triste, né? Nesse texto de Tina, uma coisa que me chama a atenção é que lá no início do texto, a narradora, que no momento da enunciação, a narradora se encontra numa loja, ela já inicia o relato dela, situando o leitor no momento em que o relato acontece, na época do Natal. E aqui ela caracteriza o Natal como uma época, né, de presentes, de ceias especiais, de arranjos e enfeites dourados, de bebidas variadas, de objetos de consumo de plástico, e por último, E ela nos sacrifício. diz que é uma época de sacrifícios. Depois que ela fala dos sacrifícios, lá embaixo, no parágrafo seguinte, ela acrescenta também festa de família, né? Também festa de família, como se fosse um acréscimo, né? Também Uhum. festa de família. Ou seja, já de início, a narradora nos revela uma inversão de valores, né? O Natal, na verdade, não deveria ser também uma festa de família, mas deveria ser primeiro a festa da A festa de família, família. a comunhão entre as pessoas, a celebração religiosa, né? A celebração pelo nascimento de Cristo, né? A comunhão dos amigos, dos familiares. E em segundo plano, né? Também esse Natal poderia ser uma época de presentes, de, de enfeites, né? Também, mas não o Uhum. contrário. Né? Ela Isso. já nos coloca diante de uma situação de inversão de valores, né? Mas, Jorge, é um olhar que quando a gente vai adentrar mesmo no Natal, essa primeira parte é o que tem mais evidência, né? A comida, os presentes. Então, não tem aquela reunião da família, não é porque a família vai se reunir, não é o mais importante. O mais importante são esses outros pontos. Né? Vai ter comida, vai ter bebida, tem presente. Tem Bom, presente? e à medida que enquanto
na mesa, né? Na mesa de uma parte tem presente, tem comida e tem a família, mas na outra tem a ausência disso tudo, Exato, né? exatamente. Você E vai ter a ausência. aqui tem um detalhe interessante, é que quando ela enfatiza isso lá no começo do conto, da crônica, ela dá uma ênfase muito grande nessa questão da artificialidade das relações, né? Uhum, Enquanto, de um lado, você tem relações artificiais pautadas pelo consumo e pela exibição, do outro lado, você tem carência e sofrimento, né? Porque você, como você bem disse aí, né? É, as, as, Jorge, e essa palavra plástico, veja que a palavra plástico ela evidencia muito, né? Ela bota assim, ó, de plásticos, de muitos plásticos. E essa questão do plástico tem uma ligação com isso que você está falando, do artificial, né? uhum, Aí realmente, você tem a palavra plástico metaforizada, né? Porque é artificial. Então, é um ritual que ele não é natural. uhum, exato. Uma coisa interessante também é que depois que ela faz esse contraponto aí, né? O Natal, ela divide o Natal aí e coloca esse aspecto do artificialismo, enquanto do Uhum, outro lado você tem a carência e o sofrimento, né? Seria uma época também de sacrifícios. E aí, logo em seguida, ela descreve as três crianças, ela nos diz, o leitor fica sabendo, que ela se encontra numa loja nessa época de Natal, e ela descreve as três crianças que entram. Uma descrição bastante direta, ela enfatiza, são crianças semi-esfarrapadas, né? Garotos semi-esfarrapados, olitos que passam de um brinquedo a outro com o mesmo brilho dos olhos dos meus filhos. uhum, E aqui eu achei interessante demais, Carlos, porque quando ela diz assim, os olhos daquelas crianças que entraram na loja têm o mesmo brilho dos olhos dos meus filhos, ela provoca um processo, um movimento de sensibilização do leitor. uhum. Porque ela Empatia, né? empatia, exatamente. Nesse movimento de empatia, ela reconhece e faz o leitor reconhecer que aquelas crianças são como os filhos dela, são como os filhos do leitor, né, com os Uhum, mesmos sonhos, com os mesmos desejos. São apenas crianças. Né? Esse momento de empatia sensibiliza o leitor. No entanto, essas crianças que entram na loja, elas privadas do consumo, elas sequer pedem para ser atendidas, né? Elas não pedem para a vendedora que atenda a elas, porque isso. sabem que elas não podem comprar. Elas podem apenas sonhar com as brincadeiras que fariam com aqueles brinquedos, né, que são tão distantes da realidade delas. A única coisa que elas podem fazer é ter o prazer de olhar, de olhar. Tem um momento do conto que ela diz isso, né? Ô, É, Jorge, e também tem uma outra questão deles não pedirem à vendedora, é um outro aspecto que, de repente, eles poderiam abordar a vendedora e a vendedora já de uma forma ríspida, né, falar, olha, não, aqui não tem espaço, é bom vocês saírem, já que eles estavam ali, semi-esfarrapados, uhum, né? exatamente. Tem um trecho aqui lá no final do conto que ela diz isso, né? Que ela diz assim: o Natal desses garotos é um Natal tecido com olhares e imaginação. É um Natal de Natal de espreita. espreita, né? E essa palavra espreita ela é muito forte, né? Uhum, Porque é um Natal de quem está, de quem se esconde para observar sem ser visto, né? isso. Quem não quer ser percebido. E aí, por isso as crianças também não pedem para ser atendidas, né? Porque elas sentem até esse desconforto lá. De repente, elas podem achar que a gente está incomodando e Uhum. tirar daqui, E tirar né? dali daquele espaço. Era, Exatamente. era como lá o Lumbiá, que ele chegava, ele passeava
em todas as casas, né, em todos os lugares que tinham o presépio do Natal, e aí ele ia olhar, até que quando ele chega lá no shopping, né, que ele ouve o anúncio que o shopping estaria fazendo, apresentando para a sociedade o maior presépio, né, já visto na cidade, e aí ele fica louco para ver esse presépio, mas tinha um porém que ele só entrava se fosse acompanhado. Criança sozinha ela não entrava. Então Criança. aí veja que nesse momento ele seria observado porque existia uma regra, criança sozinha não havia uma punição para a criança que fosse sozinha, né? Que não fosse acompanhada. E veja que aqui, né, nessa mesma situação, Jorge, os 3 meninos, né, lá como Lubiá saía com os amigos, olhando os presépios, e aqui os meninos entram na loja, para quê? Mas não é para ver presépio, eles vão atrás de brinquedos. O que Eles tem de vão, brinquedo? eles Né? vão sonhar, né? Isso. Tem um momento lá que ela diz que quando ninguém está percebendo, eles tocam, mas só com o dedinho, né? Tocam o brinquedo só com o dedinho. Assim, Isso. A relação deles com o brinquedo é uma relação como é o nome? Sagrada, né? Eles tocam só com o dedinho, como quem está tocando no objeto precioso, que precisa tomar cuidado para não estragar e tudo mais. Um outro aspecto interessante é que a narradora, ela destaca, isso me chamou a atenção, ela destaca o contraste entre o brilho dos olhos das crianças, né, de que tanto desejam aqueles objetos, aqueles brinquedos, e a opacidade ou a falta de alegria nos compradores da loja, né, que se ocupam apenas com cálculos e reclamam do preço das mercadorias. Um deles, inclusive, diz: a vida está cada vez mais difícil, já é tempo de se acabar com o Natal. Né? Então, para aqueles compradores, é só reclamação, é só aborrecimento com o preço dos objetos, das mercadorias, né? E não tem essa mesma vivacidade, essa mesma alegria que ela percebeu nos olhos daquelas três crianças. Nos olhos dos meninos. Aquelas três crianças estavam vivendo um momento especial do Natal. Mas os compradores que estão ali na loja para comprar não estavam vivendo esse momento especial, coisíssima nenhuma. Estavam reclamando dos preços, incomodados com a situação, e um até dizendo que era melhor que não tivesse Natal. E aí a narradora encaminha a gente para uma reflexão interessante. A reflexão, e daí o tom da crônica, né? Por isso que esse conto ele é muito próximo à conta, a crônica, né? Não parece muito uma crônica, porque a narradora descreve uma situação. Eu estou numa loja, crianças entram, né? E um dos compradores comenta alguma coisa, e aquele comentário provoca uma reflexão na narradora, né? Essa reflexão, diga. Não, a partir da observação dela, né? E aí ela fica observando aquela cena toda. Exato, ela observa uma cena cotidiana, né? E aquela cena desperta nela uma reflexão, né? E nessa reflexão, ela discorda do ponto de vista daquele comprador que diz que era melhor não haver Natal, né? Ela diz, não, eu discordo. Ela vê o Natal como um momento de aproximação, um momento de afeto, de comunhão com os amigos, mesmo aqueles amigos distantes, para quem não só pode mandar cartão e dizer que tem saudades, dizer que ama, né? Mas ela acha que o Natal é bom porque o Natal é um momento de afeto, aproximação, né? E ela reconhece que ali naquela situação, para aquelas pessoas que estão comprando ali, o Natal, na verdade, é um momento de manutenção de uma aparência de sucesso. Que ela, aí entra a questão do plástico, né? Exatamente. A artificialidade. Que ela, inclusive, ela chama de ridículo, né? Digno de ridículo, né? E aí a gente fica pensando, as pessoas se veem obrigadas,
por uma imposição da sociedade, a gastarem no Natal, a comprarem presentes, a comprarem enfeites, a comprarem plástico, muito mais por uma necessidade de exibição, de aparência, né, de sucesso, do que por uma satisfação de desejo. Uhum. Né? E aí se distancia da essência mesmo do Natal, né? Porque aí o Natal vira esse grande evento capitalista que as famílias vão adentrando, né? E adentram, mas ao mesmo tempo que adentram, mas estão ali, questionam o Natal, porque há muito gasto, né? Há o gasto para os presentes, há o gasto para as roupas, há o gasto para as alimentações, mas enquanto isso, você tem o quê? Você tem uma outra, e aí é interessante esse ponto que você destacou, do olhar da narradora, porque aí ela vai trazer, olha, ela diz bem assim, olha, é bom haver Natal quando não é época de sacrifício, né? Quando não é angústia, dívidas, para se manter uma ridícula aparência de sucesso. Então, é bem interessante isso. E aí Boa ela tarde, faz... Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Marcelo está aqui acompanhando nosso bate-papo. Marcelo, nosso confrade na Academia Gloriense Letras, e sempre presente no nosso bate-papo aqui em nossas lives. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Viu? Um outro momento, ela diz, ela faz uma metáfora, uma comparação. Naquele momento que os garotos saem rindo, no final do texto, Sim. Que ela diz, parece que nós somos palhaços, né? Então ela cria uma metáfora e uma alegoria como se o Natal fosse um grande circo, né? E as pessoas que se enfeitam, que compram plástico, que gastam com esse supérfluo, com esse artificialismo, essas pessoas seriam os palhaços desse circo. E as crianças percebem isso, que elas saem rindo, né? E aí a narradora diz, como se nós fôssemos palhaços. Uhum. Deixa eu mostrar aqui o trecho. Ela diz assim, ou quem sabe, uma certa nostalgia por não serem palhaços como nós. É já no último parágrafo, Jorge. Ela diz aqui, ó, há um riso dos mocinhos que eu não percebo, como se não fizessem parte de nós, ou seja, aquelas crianças não fazem parte daquela cena, né? Daquela cena artificial que é o Natal. Uhum. Como se fossem os palhaços para os divertir, né? As crianças não fazem parte do circo. Nós estamos no circo, estamos ali para divertir as crianças. Ou, quem sabe, elas estão rindo com uma certa nostalgia de não serem palhaços como nós, ou seja, não terem que cumprir essa mesma obrigação que a gente tem de entrar nesse jogo de artificialismos que é o Natal, né? Nesse espetáculo, como diz Marcelo aqui, ó. Marcelo comenta aí, Dina é um espetáculo, né? Mas a ideia também de espetáculo aí, como se o Natal fosse esse espetáculo para ser apresentado, né? Uhum. E as crianças riem disso. A narradora ri dessa situação, porque a narradora, ela nos faz pensar sobre o consumismo, mas no sentido de exibição do que de satisfação da necessidade. Né? E é interessante, Jorge, que antes do riso dos mocinhos, ela, já no finalzinho do penúltimo capítulo, ela diz assim, olha, talvez o Natal passasse a ser mais humano, mais de compromisso, porque não artificial. Né? Aí a gente vê essa questão de humanizar mais o Natal, né? Que o Natal precisaria ser mais humanizado. Você falou a palavra-chave, humanizar. Nas minhas anotações aqui, eu usei essa palavra 2 vezes, porque em 2 momentos lá, a narradora faz um movimento de humanização, que é aquele movimento de empatia.
No primeiro momento de Isso. humanização, que ela traz essa empatia, ela Para diz os filhos, né? Que ela compara com o olhar dos filhos. Exato. Ela diz que os olhos dos garotos têm o mesmo brilho dos olhos dos filhos dela. Mas num outro momento de empatia, ela diz assim, ela faz a gente pensar na condição das crianças. E será que elas têm família? Será que elas comeram hoje? Né? Será que elas estão passando fome? Não tem um momento lá no texto que ela diz isso? Deixa eu ver se eu mostro aqui, peraí. Né? Tem um momento lá que ela diz isso. Quer ver? Só um momentinho, um pouquinho mais para cima. Qual o momento, Jorge? Aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. A vendedora fica nervosa entre atender os clientes e vigiar os meninos estarrafados. Aí veja que cena dramática, que cena terrível, né? Porque a vendedora tá aflita, porque ela tem que atender o cliente, mas ela está desconfiada daqueles garotos, como se os garotos estivessem ali para roubar. Você roubar, né? Então, ela tem que atender os clientes e vigiar os garotos. Aí os clientes seguram os embrulhos, né? E a narradora, nesse momento aí, em que você tem o contraste entre o olhar dos compradores, achando que as crianças são ladras, o olhar da vendedora, achando que as crianças são ladras, esse olhar indiferente, esse olhar distante, esse olhar antipático, aí a narradora nos traz de novo esse dado da humanização, né? Da Ela nos traz de novo a empatia, porque ela fala, onde está a família deles? Já terão comido hoje? Quer dizer, os dois momentos em que ela interage aí, ela traz a gente de volta para esse sentimento de humanização que você falou aí, né? De descaracterizar o Natal como um momento de artificialismos, mas trazer o Natal para esse momento de humanização, né? Esse momento de empatia, né? Verdade. Porque... E o interessante é que no questionamento aí ela já pega de novo o leitor, né? Porque o questionamento não é para os personagens ali do texto, mas sim para o leitor, né? Onde está a família deles, né? Então pense também você. É para trazer o leitor para essa humanização, para trazer o leitor para essa empatia, né? Exatamente isso. Ela provoca uma reflexão nesse conto, porque que me fez pensar no seguinte, que muitas vezes as pessoas elas compram os presentes, as comidas, as bebidas, os arranjos, os enfeites, aquela árvore de Natal gigante e tudo mais, mais por conta de cultuar essa imagem positiva de si, que é a imagem que você vê dos outros e a imagem que você espera que os outros vejam de você. Como se você estivesse interpretando um papel que a sociedade espera de você. Aquela obrigação de que todo mundo tem sucesso, todo mundo é feliz, então eu tenho que mostrar também que eu tenho sucesso, eu tenho que mostrar também que eu sou feliz. E aí é o momento em que eu lembrei do conto da semana passada, né? Da herói de coisa nenhuma, que a sociedade empurra pra gente a necessidade de ser herói, né? Então eu sou obrigado a ser um vencedor, eu sou obrigado a ser um campeão. Mas eu não sou campeão de coisa nenhuma, mas a sociedade me obriga a aparentar ser esse campeão. Então eu vejo as pessoas colocando árvores de Natal, colocando enfeites, comprando presentes, dando festas. E aí eu faço isso mais por uma cobrança social de me mostrar também como vencedor, como uma pessoa feliz, que também é uma pessoa que conquistou o sucesso na sociedade, que alcançou um patamar bom de vida social. E aí esse gasto todo é muito mais para manter esse circo, manter essa aparência, manter essa artificialidade. É uma máscara, né? É uma máscara, que é justamente o que ela fala lá. Ela fala dessa máscara, né?
Isso. E veja, Jorge, essa máscara, como você retomou o conto da semana passada, veja que essa máscara, ela vai, a cada momento da vida, o sujeito, ele se mascara ainda mais, né? E aí ele se mascara e se distancia de sua essência, porque aí ele se distancia de não ver esse lado humano, da humanização, né? Ele vai mesmo para a questão do capitalismo. Uhum. Olha o que Marcelo está dizendo aí para a gente. Ó. Marcelo diz que Dina Salúcio, no conto Natal, ela vai na ferida da sociedade. Né? Realmente, ela vai na ferida. Ela nos provoca um incômodo, né? Porque ela provoca uma reflexão, e é uma reflexão porque, veja só, ela faz a denúncia do preconceito, né? Ela faz a denúncia da discriminação em relação àqueles garotos, mas ela dá um passo além, ela faz a denúncia dos valores invertidos do Natal, que você inverte o valor da humanização pelo consumismo, mas ela também dá um outro passo além, porque no final do texto, ela nos conduz a essa reflexão, que no fundo os compradores queriam que não houvesse a imposição social pela farsa do Natal, queriam que não houvesse lojas, porque se não tivesse essa imposição social de que eu preciso me mostrar um vitorioso, eu não teria necessidade dessa aparência de sucesso. Então, não precisaria gastar, não necessitaria haver lojas, né? E eu não ia reclamar da carestia, eu ia ficar em paz com a minha consciência e com o meu orgulho, que é o que ela diz, né? Isso, Eu ficaria em paz com a consciência e também ficaria em paz com o seu orgulho, né? Eu não vou aparentar ser menos do que os outros, e eu não preciso me esforçar para participar desse circo, dessa artificialidade, dessa farsa que é essa inversão de valores que o Natal coloca, né? Que a sociedade nos impõe. Ô, Jorge, e veja que aí, em nenhum momento, vale ressaltar, a gente sabe que o Natal é uma festa cristã, mas um outro ponto é que ela não toca, né, nesse movimento do cristã, né? Não, Ela traz pelo viés da humanização, né? justamente, ela faz a gente refletir e ela tenta puxar o leitor o tempo todo para essa reflexão, para a humanização, para você entender que aquelas crianças ali poderiam ser seus filhos, têm os mesmos sonhos e desejos dos seus filhos, que aquelas crianças ali, será que elas têm família, será que elas se alimentaram? Né? E enquanto a gente está exibindo presentes, exibindo enfeites, exibindo festas, a gente está provocando um sofrimento naquelas pessoas que não podem consumir, Não podem. não podem participar dessa festa, naquelas pessoas para quem essa festa é proibida, né? Olha o que Marcelo está dizendo aí para a gente. O mágico dos contos de Dina Salúcio é a reflexão que cada um nos traz. Vale a pena a leitura, realmente, Marcelo. Com certeza. A leitura da obra de Dina Salustio é fantástica. E, Marcelo, e é interessante essa sua fala, porque nós que somos professores, né? Porque são contos curtos e que a gente pode estar trabalhando muito bem em sala de aula. Exatamente. Né? Muito bem. E a linguagem, uma linguagem muito também acessível. Né? Você não tem uma linguagem complicada, por exemplo, para um aluno de ensino fundamental, para um aluno de ensino médio. Né? É possível a gente estar trabalhando. Dá para trabalhar em qualquer série. E é interessante que são contos que provocam reflexões bastante profundas, bastante amplas, né? Essa, por exemplo, tem um momento lá que ela fala, que é quando o guri faz uma exclamação lá por conta do presente, aí ela faz questão de dizer, né, gente de bem, né? Mas qual foi a reação da gente de bem? Né? Qual é a reação dessa gente? É guardar os embrulhos, guardar os pacotinhos, guardar os pacotinhos e olhar com um olhar acusador, com um olhar
inquiridor para a vendedora, como se estivesse cobrando da vendedora uma atitude. E aí a vendedora se sente apoiada por essa reação dos compradores, e aí ela termina expulsando os garotos da loja, né? Então, Dina faz a gente Agora, refletir. Jorge, Diga. não, é interessante isso. Veja que a vendedora ela só toma uma atitude quando o pessoal da loja, né, ela é como se o pessoal pressionasse ela. Mas até então, não, ela estava ali com um olho nos clientes e um olho na garotada, mas até então eles não estavam incomodando, Uhum. né? Também Exato. é Ela, interessante esse olhar. ela precisou da autorização dessas pessoas, dessa gente de bem, né? E aí, ó, o jogo social, que coisa impressionante, né? A violência contra os oprimidos é uma violência que precisa ser autorizada pela sociedade. Não é uma violência que se faz gratuitamente. Uhum, Então, a vendedora, ela não se sentiu à vontade para agir com violência em relação aos garotos. Mas quando ela teve a autorização da sociedade, diga-se de passagem, a autorização dessa gente de bem, quando a gente de bem autorizou, ela se sentiu encorajada de ir lá e expulsar os menores. Então, é, a violência social que se faz contra os oprimidos não é uma violência que esses aparelhos do Estado que agem violentamente contra as pessoas, eles não agem gratuitamente, mas eles precisam da autorização da sociedade. A sociedade dá um aval para que essa violência simbólica, essa violência institucional, essa violência uhum, estrutural se realize. Né? Eu preciso do amparo da sociedade. E aí isso, os compradores, os capitalistas, né, com aquele olhar que deram para a vendedora, que é uma simples empregada, né? Então, com o olhar que deram para a vendedora, foi um olhar que disse mais ou menos assim: sim, você não vai fazer nada para uhum, preservar os nossos bens, para preservar isso. os nossos direitos, né? Eles estão Estão perturbando, né? realmente, a gente estão perturbando, a gente está com a propriedade ameaçada, né? Vamos proteger nossos embrulhos, e aí a vendedora toma uma atitude e expulsa as crianças, que é triste, mas assim, volto a falar, é triste no conto essa cena, esse momento, nos provoca reflexão, mas é melhor só expulsar do que chegar Jorge, ao a trágico gente de Conceição, que sempre termina com a morte, né? A gente vê isso muito, sabe em quais locais? Em restaurante, Sim, não acontece é? muito isso. Muito. Você às vezes está lá sentado e aí chega uma pessoa ali abordar para pedir alguma coisa. E quando o garçom, né, ele percebe, ele já vai lá e diz, olha, não, não, sai, 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 sai. Uhum. É Ele, como, ele é quer, como ele quer uma autorização do cliente, né? isso. Não perturbe aqui, né, o cliente, porque ele Exato. está pagando, ele está fazendo com que isso aqui aconteça. É E o capital que você, fala mais alto. você vem incomodar. É o capital que fala mais alto. O Esses capital contos fala mais de, alto. esses contos de Dina eles provocam reflexões assim muito amplas, muito interessantes, muito boas. Sim, E sim. esse é mais um conto que nos faz lembrar, nos faz pensar sobre isso. Jorge, nos faz também sair, né, desse lugar de comodismo, né? Como é que nós também observamos o Natal, né? Acho que Como, Lubiá já bulinou isso no nosso interior, e esse conto, ele vem, acho que ele chega de uma forma que se completa, que completa lá a questão de Lubiá, e nos faz pensar, bom, e como é o Natal? Como é que eu, enquanto sujeito, né, Carlos Alexandre, enxergo o Natal?
Será que eu colaboro com esse artificialismo ou será que eu ajo de forma humana? É algo que Exatamente. também a gente precisa pensar. A gente precisa Né? pensar, porque o narrador nos coloca aí diante dessa necessidade de reflexão, né? Opa, veja aí a participação de Marcelo. Marcelo diz Olha, aí, será que esses contos de Dina são os reflexos de sua vivência quando criança, adolescente, fase adulta? Porque existe uma verossimilhança, se é assim que posso dizer, sobre seus textos. Isso realmente me instiga. Eu passo a bola para vocês. Veja, Marcelo, eu vou falar sobre a forma como eu vejo a coisa. É, a gente, o escritor, de uma maneira geral, ele ficciona a realidade, né? Como diz o Fernando Pessoa, é, a, a gente, o poeta fala de uma dor fingida, né? Uma dor fingida, e a gente sente bem as dores, não as dores que o poeta tem, as dores que o leitor possa ter, né? possa Então, ter. então, a literatura ela é uma recriação da realidade, mas não tem como você fazer essa recriação sem você tirar referências da sua própria experiência. Então, é como a própria Conceição Evaristo fala, né, da escrevivência. Os textos delas eles saem de experiências que ela viveu ou que ela presenciou, né, que Uhum. são para ela tão marcantes quanto como se tivesse vivido. Então, eu posso ter presenciado, eu acredito que no caso de Dina, ela pode ter presenciado a cena e Presenciado. aquilo tocou bastante a ela e incomodou e provocou o conto, provocou a narrativa, justamente porque aquela É. cena mexeu com o íntimo dela, né? Ô, Jorge, uma questão, Marcelo, também que a gente não pode esquecer é que Dina, ela é assistente social. Exatamente. Então, ela tem um olhar bem observador para essas questões sociais. Tem um olhar clínico para isso, né? Isso, né? Uhum. E eu também concordo com o Jorge sobre essas ou experiências ou observações, né? Exatamente. Porque o escritor, o poeta, quem trabalha com a criação literária, como, acho que foi Ferreira Goulart que disse que o poeta é alguém que deu defeito, né? Que o mundo deu defeito. As pessoas olham para uma folha caindo e veem uma folha caindo, né? O escritor olha para uma folha caindo e imagina uma história. Tem mil É, coisas que podem acontecer antes daquela folha tocar no chão, né? Então, de repente, uma cena que para outras pessoas pode parecer uma situação corriqueira e as pessoas nem percebem o que aconteceu, Dina percebeu tudo isso, né? Dina percebeu o olhar da criança, o olhar da criança. vendedora, a reação dos compradores, o contraste entre a reação dos compradores da vendedora e a empatia que ela sentiu pelas crianças, o contraste entre esse circo que é o artificialismo do Natal e o sofrimento, o sacrifício que ele provoca do outro lado, né? Ela percebeu um monte de coisas num clique, assim, num momento, Agora, num Jorge, veja, segundo. veja como o efeito de sentido que ela quis produzir no leitor, né, é bem pensado, né? Esse jogo aí de posicionar o leitor, ó, você também tem filhos, observe isso no olhar dos seus filhos, né? E o efeito de Exatamente. sentido é Ela traz o magnífico. leitor para um processo de sensibilização, né? Esse É, texto tem que sensibilizar. Da mesma forma, Carlos, que ela fez no conto da semana passada, da né? semana passada. É, quando ela coloca o discurso machista na voz da mulher, Uhum, porque ela faz com que a mulher leitora se sensibilize daquilo. Poxa, às vezes eu estou falando, o machismo me atravessa e sai pelo meu discurso
sai pela minha fala sem que eu perceba, como a fala dessa mulher. Então, o leitor tem um movimento de olhar para si, né? Diante do texto, ele olha para si, ele fala, poxa, Isso. será que eu também reproduzo o discurso machista como a personagem desse texto? Né? E aí, nesse conto de hoje, poxa, será que eu também reproduzo essa discriminação, essa indiferença com essas pessoas menos favorecidas, com essa situação que o Natal coloca, com essas necessidades de aparência, né? Isso, Marcelo, isso mesmo. Né? Realmente, Negra, escritora, negra, mulher, né? Assistente de, social. Então, de, diversos, é um de lugar de diversos fala, lugares, ela fala. é um lugar de fala atravessado por diversas perspectivas, né? Que terminam intensificando ao texto dela, né? Realmente. Verdade. Bom, Jorge, Gente, nós estamos estamos chegando ao nos final, né? estamos nos encaminhando para o final. Faltam apenas 4 minutos para o final da nossa live, né? Eu queria compartilhar com vocês um poema meu. Posso, Carlos? Pode sim. Agora que a gente tem esse recurso, meu irmão. Então, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar um poema meu, que é um poema em que eu falo justamente do Natal, né? É um poema de Natal. Eu intitulei como mais um poema de Natal. E é um poema que faz um diálogo com o que a gente está vendo aí no Dina. texto de Dina. O poema diz Ó, gente, assim, ó. aí é o blog do poeta Jorge Henrique, certo? Uhum. Já tem um tempo que eu não estou atualizando o blog, mas ele ainda está ativo lá, né? Tem como ampliar, não, Jorge? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, né? Lembre-se que eu sou míope, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui a ampliação. Aí, tá bom, tá bom. Muito bem, vamos lá. Mais um poema de Natal. O Natal dos Inocentes, dos Herdeiros do Amanhã, é árvore de presentes em meio à festa cristã. A consciência criança nunca dorme a esperança de, ao despertar do dia, quando o sol de novo chama, encontrar ao pé da cama o brinquedo que queria. Mas há muitos pequeninos deserdados do presente que dos sonhos natalinos nada esperam, tão somente contemplam festas alheias, de brinquedos, de ceias, de brilhos e ostentação. São muitos os inocentes para quem não há presentes, para quem há sempre um não. Rogo, então, que a luz divina, infinita e soberana, com a magia natalina, incendeie a luz humana, pois Natal é comunhão, é confraternização, é doação não presente, é mão amiga estendida, é celebração da vida. Natal é dentro da gente. Esse poema eu fiz no Natal de 2011. Verdade, eu lembro desse poema. Esse poema foi do Natal de Ô, 2011. Jorge, então, só para o poema, Jorge, realmente dialoga com o conto, né, aí de Dina Salustio. E só a título de informação, pessoal, nós vamos ter mais 2 lives com o conto de Dina Salustio, né, Jorge? Exatamente. Porque a gente está seguindo o roteiro do Demétrio, que analisou a obra Mornas Eram as Noites, e ele classificou a obra em 6 categorias, e hoje nós estamos na 4ª categoria. Então, nós vamos apresentar mais 2 contos, cada um em cada categoria, e talvez no terceiro encontro a gente faça um negócio aí que ainda a gente está pensando. Está aqui em planejamento para Ainda está em plano. será uma live diferenciada, né? Eu queria também dizer que a Cristina estava divulgando, vai ter um evento da UFRJ, parece, que a Dina vai estar palestrando, que a literatura das mulheres, de mulheres, alguma coisa assim. Que legal. Eu vou olhar direito e a gente circular. A Dina vai estar palestrando. E a gente divulga, é bom que outras pessoas possam assistir. Uhum. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.
E agora nossos encontros serão aqui pela página do Facebook da Academia Gloriense Letras, né? Sejam todos bem-vindos, né? Tenham uma boa semana. Na próxima sexta estaremos aqui de novo com mais um conto de Dina Saluz. Isso mesmo. O nosso muito obrigado. E até sexta-feira. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau.